30 anos. Rádio Aranas. Bom, nós estamos começando mais um quadro Porque Eu Sou um Milagre. E nós temos muitas pessoas que são exemplos de milagre, que às vezes a pessoa fecha os olhos assim e não consegue explicar como que aquela situação difícil ela conseguiu superar. Nos momentos em que ela imaginava, não, eu não vou ter força, esse é o meu limite, e que entra uma força superior e ajuda a resolver tudo e colocar as coisas nos lugares. Hoje eu estou com a Carmeliane Macedo. Ela é esposa do nosso companheiro de trabalho, Maciel, aqui na rádio, e que tem uma história muito interessante. Carmeliane, vou te chamar de Meli, posso? Com certeza, Jair. Ô Meli, boa tarde, seja bem-vinda para você contar um pouquinho do seu milagre, da história de superação e de luta. Obrigada pelo convite, Jair. Eu fico muito feliz. Boa tarde, Jair. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. E foi um prazer imenso estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha história para você. Como que foi o primeiro diagnóstico do seu filho, o Kaique? Como que foi o dia que você chegou com ele no médico e que recebeu um diagnóstico? E qual diagnóstico foi esse? Pois, Jair, para as pessoas entenderem, foi o seguinte. O Kaique, ele nasceu um menino muito normal, tudo perfeito, tudo tranquilo. Mas com quase 3 meses de nascido, ele apresentou uns sintomas muito estranhos, falta de ar, ficando roxinho. E aí, quando foi à tarde, ele passou mal mesmo, ficou com falta de ar, muito falta de ar, roxo. A gente foi com ele para o hospital. E lá no hospital, eles não estavam entendendo o que ele tinha, né? Aí um médico olhou um raio-x que tinham feito dele cedo e viu que o coraçãozinho era muito grande. Mas até então eles não sabiam o que ele tinha. Aí eles decidiram encaminhá-lo para Belo Horizonte. E ao chegar em BH, a gente esperou a vaga, né? Sair a vaga, que era muito difícil. Foram quase 15 dias esperando essa vaga. Essa vaga saiu. A gente chegou em BH, o médico ele já chegou lá muito cansado, quase teve uma parada cardíaca na estrada, mas Deus foi tão perfeito que não deixou nada de mal acontecer com ele. O médico já correu, já foi fazer o tratamento dele, ver o que ele tinha, e ele passou pelo cateterismo. Nesse cateterismo, descobriu que ele tinha o canal arterial dele, que era para ser fechado logo após o nascimento, não fechou. Então, estava havendo uma comunicação muito estranha de sangue sangue com água do pulmão, e estava dando muitos problemas nele. E aí decidiram que ele teria que se passar por uma cirurgia. E logo em seguida ele recuperou, ganhou forças, e ele foi submetido à cirurgia. E logo após essa cirurgia, ele recuperou super bem. O médico, o doutor Vicente, ele ficou encantado porque foi muito rápido a recuperação dele. E graças a Deus, rapidinho, a gente recebeu alta e a gente já foi para casa. E ele não precisou ficar tomando remédio, não precisou nada. Depois disso, ele só fez acompanhamentos em BH. É um menino normal hoje, normalíssimo. Hoje ele é um rapaz que você conhece, tem convívio, não tem nada. Mas aí a vida te pregou outra peça. Você engravidou do segundo filho e veio uma garotinha. Isso, Jair. Por mais que a gente, assim, a gente desejava muito ter outra filha, eu tinha muito medo de engravidar novamente devido a tudo que a gente passou com o Kaique. Porque foi muito difícil. Você teve lá em Belo Horizonte, você viu na minha situação, eu achava que eu não ia aguentar. Mas passando por tudo, então eu não pensava em engravidar novamente. Mas como Deus faz uns planos, a gente faz uns planos e Deus faz outros, eu engravidei novamente. Demorei a descobrir a gravidez. Fomos descobrir a gravidez com 3 meses e meio de gestação. Aí foi uma felicidade só. Todo mundo ficou muito feliz, porque a gente queria, mas tinha medo, e aconteceu. Quando foi no mês de outubro, em setembro, a gente fez o ultrassom, era a menina que a gente tanto queria. Em outubro, a gente fez um morfológico. Nesse morfológico, o doutor Osvaldo notou uma alteração. E aí, a gente conversando com ele sobre o problema do Kaique,
ele nos indicou fazer um ecocardiograma fetal com uma colega dele em BH. Ele nos passou o telefone da doutora Tamara, a gente ligou para ela, marcou tudo direitinho. Dia 31 de outubro a gente fez o diagnóstico. E o que eu mais temi aconteceu, Jair. A gente foi lá, fez o exame, ela explicou tudo direitinho. E a neném tinha um problema cardíaco ainda, como se diz, mais grave do que o do Kaique. E aí começou a nossa batalha. Porque a gente precisava fazer acompanhamento em Belo Horizonte todos os meses, era de 15 em 15 dias, eu fazendo ultrassom, fazendo acompanhamentos e tudo. E no dia fiz acompanhamento com os geneticistas, fiz com todas as áreas, fui muito bem assistida pelo Hospital das Clínicas. E no dia 13 de outubro, a minha bolsa rompeu. Eu já estava em BH esperando, minha bolsa rompeu e eu fui para o hospital. Mas não sentia dor nenhuma, contração nenhuma. E no dia 15, fizemos uma cesárea, a médica decidiu fazer a cesárea e a neném nasceu, a Larissa nasceu. E com tudo isso, a gente começou. Ela teve que passar por um procedimento, que era um remédio no umbiguinho para ajudar a fazer o trabalho do coração, porque atrapalhava muito. E então a gente foi. Foram meses cada dia uma coisa diferente acontecia. Ela teve que fazer traqueostomia, fez a cirurgia para tentar corrigir, só que o problema dela era muito grave. Então eles tiraram um pedaço que estava obstruído, mas ainda tinha muita coisa ainda danificada na aorta dela. E estava gerando muita confusão no organismo dela. E atrapalhava ela respirar, ela ficava roxa, a saturação caía. Então, assim, ela chegava a ponto de ter essa até parada cardíaca. E num desses meses, quase completando 3 meses de internação dela, eu fraquejei na minha fé. Eu estava muito tranquila, estava uma pessoa ciente, serena demais até. Eu falo que não era eu, era o Espírito Santo que estava comigo, porque eram momentos tensos todos os dias. Um dia tranquilo, no outro era um tumulto só. E aí, nesse dia, eu acordei e quando eu chego para ficar com ela, né, que lá a partir de 7 horas a gente podia ficar com ela, minha menina estava toda roxa já, sabe, roxa, inchada, mas inchada igual aquelas massas de pão, quando você sova e deixa ela descansar para poder fazer os pães, estava enorme. Aquilo eu desmoronei. E aí o médico chegou para mim e falou: mãezinha, nós vamos ter que fazer outra cirurgia nela, porque de acordo com os exames dela, tem um líquido ao redor do coração e está atrapalhando. E os remédios não estão ajudando a desinchar. E nós vai ter que pôr um dreno para tirar esse líquido. E aí, sim, a médica me liberou o meu irmão, Carlos André, para ficar comigo. E lá eu não aguentei. Com ele, André, todo mundo conta. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Porque você vê o seu filho na situação que estava e você e os médicos não puderem fazer nada. É muito difícil. E aí meu irmão me acalmou. Ele olhou para mim e falou sério: Deus, ele não dá castigo para ninguém. Ele está te permitindo passar por esse sofrimento para uma coisa melhor acontecer lá na frente. E se ela tem que passar por tudo isso, se você tem que passar com ela, é a missão de vocês duas. E aí ele conseguiu me acalmar e me colocar no chão de novo, porque eu tinha pedido, eu estava no fundo do poço, desesperada. E eu não queria aceitar que ela poderia acontecer. Por mais que você no UTI, você não aceita se você não quer aceitar que isso pode acontecer, de seu filho morrer. Então você tenta com todas as forças não deixar aquilo entrar na sua cabeça. Você não consegue entender que aquilo pode acontecer. E nesse dia eu achei que ela ia. Eu pensei que ela ia e eu não queria entregar ela para Deus. Então aí meu irmão me ajudou a acalmar. Nós esperamos a cirurgia. Aconteceu tudo direito. A cirurgia ocorreu perfeito. Ela voltou pro quarto e aí eu pude vê-la, né? Ela já estava menos inchada, mas ainda continuava inchada.
E eu falei com Nossa Senhora, nesse dia eu peguei na mãozinha da neném e eu falei com ela, falei, ô minha Nossa Senhora, a senhora já passou por tanta coisa, me ajuda a passar por isso. Eu não quero perder minha filha. Deixa ela comigo, a senhora sabe que eu não vou dar conta de suportar se ela for embora. Eu não vou dar conta. Deixa ela comigo, intercede a Deus, por favor. Pede ele para deixar ela comigo. Cura ela, faz um milagre nela, que eu sei que Deus ele pode isso. Mas aí foi acalmando, sabe? Eu me desabafei com Nossa Senhora mesmo. Chamei ela, falei com ela. Aí, passados uns 15 dias, já, a providência divina ela é perfeita. Eu estava lá todos os finais de semana, geralmente os domingos, eu ia para casa da minha mãe em Contagem. E esse domingo eu não fui, eu quis ficar mais com ela. Esse domingo eu não fui, não me deu vontade. Fiquei o dia todo com ela lá no hospital. Quando foi à noite, eu estava, às 7 horas da noite, é troca de plantão. Então a gente não fica, geralmente a gente não fica no UTI neonatal. A gente vai para o dormitório. Como eu tinha uma cama no dormitório, eu ia para o quarto lá com as meninas. E mexendo nas redes sociais, eu vi uma transmissão da nossa missa aqui de domingo na igreja Nossa Senhora da Graça. E durante essa missa, o padre André, como era mês de maio, o padre André estava falando sobre Nossa Senhora, sobre realmente a missão de Nossa Senhora, que ela era uma mulher pura, mas ela também teve que passar por sofrimentos, que ela era uma mulher perfeita, sem pecado, e ela teve que suportar tudo isso, sabendo que era por um bem maior, e que ela viu Jesus sendo crucificado, Jesus sendo maltratado, apanhou, humilhado, teve que fugir. Então, assim, aquilo foi tão profundo comigo que eu pensei, no momento falei, gente, quem sou eu para estar reclamando dos meus problemas? De estar querendo que Deus tire uma coisa que eu tenho que passar por aquilo. E me deu essa serenidade. E aí eu falo que, tipo assim, foi como se Deus pegasse e abrisse a minha cabeça, me abrisse toda, para poder eu entender o que eu tinha que passar. E aí foi a partir de que eu comecei a entender até melhor. Porque ao invés de eu pedir que Deus fizesse um milagre nele, ele sabia o que eu queria. Eu falava para ele, Deus, você sabe o que eu quero, o que o meu coração precisa. Mas faça a sua vontade, faça o melhor para minha filha. Eu te entrego ela, eu te deixo, se eu agir nela, faça o seu milagre nela. Se for da sua vontade, que se eu conheço o meu coração, mas faça a sua vontade. E aí ela foi indo, eu entreguei, e aquilo deu um alívio para mim. E foi indo, passou mais uns dias, as coisas pioraram. Aí eu já vi que os rins dela já não estavam funcionando muito bem. Chamei a doutora Camila e a doutora Larissa, e elas me explicaram tudo direitinho, que eles fizeram o exame, inclusive tinha chamado a equipe externa do hospital, que não é os que ficam todos os dias cuidando do bebê, para avaliar a situação da neném. E eles realmente tinham falado que não tinha mais o que fazer, porque os rins tinham parado de funcionar e o estômago dela tinha parado, tinha faltado oxigênio no estômago. Então, automaticamente parou de funcionar. Então, não tinha mais o que fazer. Aí elas estavam só mantendo a clínica, os métodos clínicos lá, mas não tinha recursos nenhum. E aí foi que eu falei com ela. Novamente, eu sempre rezava com ela, né? Com a neném, com a Larissa lá no berço. E eu falei com Deus, falei, oh meu Deus, falei com ela, oh amor, espera só o papai chegar, que aí você pode descansar. Jailson, ela deu aquele suspiro. Falei, papai já tá chegando, aí você pode descansar, porque eu sei que é difícil. Aí, Jailson, ela conseguiu. E eu ainda falei com Deus, falei, só espera a hora que eu não estiver aqui pro senhor com ela. E a gente ficou no hospital até mais ou menos, o Marcial chegou, a médica conversou, e a gente ficou no hospital até mais ou menos 11 horas da noite. Aí a gente foi para casa. Aí depois foi para casa do meu cunhado. E quando foi 1 hora da manhã, no dia 1º de junho, ela faleceu.
da Neo me ligou e falou, Carmelina, vem aqui no hospital. Quando eu cheguei lá, ela estava melhor do que os outros dias todos, Jailson, porque ela estava serena, descansada. Vi os semblantes dela que estavam em paz. A gente providenciou tudo, a gente decidiu por enterrar ela lá mesmo, sabe? Enterramos ela lá mesmo. Resolvemos tudo. E no dia 4 de junho a gente veio embora para Capelinha. E no dia 6 de junho é aniversário do Kaique. Então, assim, Deus ele me deu motivos para me entender que eu entreguei a minha filha para ele de motivos aqui para seguir em frente. E aí a gente veio, mas aquele sentimento, aquela dor que corria, não minimizava. E eu, por mais que psicólogos, que médicos me explicavam que não tinham o que fazer, a gente como mãe, querendo ou não, se sente culpado por aquilo, por eu ter engravidado, será que foi porque eu não seria uma boa mãe? Várias perguntas me vinham. Por mais que os psicólogos falassem que não tinha jeito, não entrava. Então eu peguei na fé. Eu me peguei na Senhora. Eu falei assim, só ela pode me ajudar e Deus tirar essa dor de mim, que eu não quero assim, ficar sentindo essa dor de sentimento. E aí no dia em agosto, tem a novena de Nossa Senhora da Graça. Aí eu falei, não, eu vou participar da novena todos os dias. Se Deus quiser, eu vou todos os dias. Aí quando foi no segundo dia da novena de Nossa Senhora das Graças, o Padre André teve uma ideia de fazer um sorteio. E cada pessoa que tivesse receberia colocaria o nome numa caixinha lá na porta da igreja e eu, no final da missa, a gente levaria uma imagem dessa de Nossa Senhora da Graça para casa. Ela passaria a noite e no outro dia a gente levava para lá de volta. E aí, quem foi a primeira sorteada do dia? Eu. Aí eu levei a imagem para casa e o Kaique tinha ido para a escola e eu desabei no outro dia, desabei nos pés de Nossa Senhora e falei para ela, para ajudar a tirar essa dor de mim, porque eu não queria ficar sentindo essa dor, porque eu sabia que foi a melhor coisa para minha filha. O melhor que tinha para ser feito por ela, Deus fez. Que o milagre não saiu do jeito que eu imaginava, mas que foi o melhor, que foi o milagre, que foi o melhor para ela. E foi como se Deus enfiasse a mão lá dentro e arrancasse aquela dor. A saudade, ela continua, ela é forte, mas aquela dor que eu senti, aquela angústia, aquelas perguntas saíram, foi como se arrancasse mesmo, a sua cirurgia e arrancasse aquilo de mim. E aí, quando foi, terminou a novena, participei todos os dias e tendo mais força, cada dia mais força, mais serena, mais tranquila. A gente começou a participar mais da igreja, porque eu falo que o que me salvou foi a minha fé e a minha religião em Deus. Porque se não fosse, eu não sei se eu estaria aqui hoje, porque a dor é a pior dor do mundo, você perder um filho. E não tem como eu virar para você e dimensionar a minha dor, porque não tem como. E eu tinha pedido a Nossa Senhora tanto um milagre, uma resposta, né? Para tudo isso que eu tinha vivido, porque eu não entendia por que eu passar por tudo isso. E quando foi no final de dezembro, Deus ele nos deu outro milagre. Porque eu brinco que, tipo assim, Deus, eu falo com todo mundo que Deus ele conhece a gente mais do que a gente mesmo. E ele sabia do que eu precisava. Em dezembro, dia 11 de dezembro, a gente recebeu um presente de Deus, uma perfeição divina. Foi uma menininha que a mãe falou com a gente que não tinha condições de cuidar e que
ela estaria melhor com a gente. E se a gente quisesse, a gente poderia cuidar dela. Ó, Jair, quando a menininha chegou, não tinha nome, não tinha nada. Foi amor à primeira vista. Mesma emoção que eu senti quando eu conheci os meus filhos na hora do parto, foi ao ver ela. Foi como se eu estivesse gerando ela dentro de mim e eu visse naquele momento. Foi amor à primeira vista, assim, tremendo. Aí a gente ficou naquela coisa, será que ela não vai arrepender e tal? Mas a gente, eu conversando com o Maciel, eu falei com o Maciel, a gente vai cuidar dela até o dia que Deus quiser. Porque se Deus quiser que continue com a gente, ela vai continuar. Se não, ele vai arrumar alguma forma que vai dar força para a gente superar. Nós vamos cuidar dela, dentro do tempo que é necessário. E então a gente começou a cuidar, e no print de celular meu, tinha uma mensagem, uma lista de nomes que uma amiga tinha me mandado. Só que, Larissa, a gente já tinha escolhido há muitos anos, então nem dei assunto para ela lista dela. Então, quando eu fui olhar o primeiro nome da lista, estava lá Lavínia Maciel. E a gente queria um nome que combinasse igual dos outros meninos, do Kaique Maciel, Larissa Maciel e Lavínia Maciel. Deu certíssimo. E aí eu fui e falei com o Maciel, o que nós pôr lá, Lavínia Maciel, no nome dela? Maciel foi e tal, tudo certo. E a gente foi e o Maciel registrou, a gente registrou ela. Só que aí a gente foi no juiz e não foi no juiz não, a gente foi procurar legalizar essa situação, né? A mãe já disse que assinaria todos os papéis, assinou tudo, a genitora, e assinando os papéis, a gente registrou e acabou que a gente, quando foi, eu estava com 6 meses de vida, teve uma visita da assistente social. E lá foi mais uma prova de fé nossa. Ela nos falou que a gente corria o risco de perder a Lavínia, porque a gente não fez da forma correta. Não podia ser assim, a gente não poderia ter ficado com a menina. A gente tinha que ter procurado uma outra forma, ter levado ela para o conselho, alguma coisa do tipo. A gente não poderia ter feito o que a gente fez. E nosso mundo caiu mais uma vez, porque corria um sério risco de ter que pegar ela da gente. E aí foi aquela coisa. A gente foi assistido muito bem por todos eles lá. E com 1 ano e pouquinho, teve outra visita. A gente, vida que segue, igual nós tentamos levar o naturalmente possível, o mais normal possível, apesar da angústia que a gente tinha e do medo de perdê-la. Mas a gente se manteve confiante, né? De que ia dar tudo certo. Por mais que difícil era a situação, quando foi no início do ano de 2018, de 2019, outra visita da assistência social, e ela começou a esclarecer tudo, e como estava demorando, o processo demorou automaticamente no tempo de Deus mesmo, ele demorou mais do que o normal, porque geralmente são muito rápidos, mas como Deus ele tinha providenciado cada detalhe, cada coisa, até o processo demorou mais a acontecer. E aí a gente foi fazer todos os processos para tentar ficar com ela, tentar a adoção dela legalizada, né? E a gente passou pelo processo e aquela angústia, mas eu, particularmente, Deus ele tinha me mostrado que ela era minha. Desde o dia que eu vi ela, ela era minha. E eu estava muito confiante mesmo. Não pedi uma noite de sono por conta disso. Eu falei assim, eu sabia que Deus ele não me deu ela por acaso. Igual eu falei com a assistência social, Deus ele não colocou ela na minha vida por acaso. E aí passaram-se 1 ano, 2 anos, e os processos saíam um pouco, saía outro. Quando foi agora, no ano passado, 15 dias faltando para a novena de Nossa Senhora da Graça, nós recebemos o papel o nosso advogado ligou para o Maciel e mandou um áudio falando que tinha saído o nosso processo e que o juiz deu um parecer favorável à adoção da Lavínia. Então, assim,
E se a gente for contar os detalhes todos aqui, já eu ficaria o programa, muitos programas falando, mas não tem como eu ter uma resumida na história. Então eu falo o seguinte para as pessoas: Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz, em tudo, tudo, tudo. E o amor dele, ele é imenso, tão imenso que você só pode conhecer ele se entregando profundamente para ele, sabe? Porque confia, por mais difícil que a situação seja, confia no Senhor, porque ele fará o melhor para gente. Fantástica história, emocionante, Meli. Por isso nós podemos afirmar que você é um milagre, juntamente com sua família, que vocês possam ter muita paz, não é? Para continuar dando todo o amor para esses filhos aí e que com certeza a saudade da Larissa vai continuar para sempre, porque o amor de mãe, o amor de pai, ele nunca cessa, mas que esse seu exemplo sirva para mostrar para as pessoas que nos momentos de dificuldade, Deus sempre estende a mão e diz: eu estou aqui. Grande abraço, Tameli. Abraço, Jair. Muito obrigada pelo convite. Ok, e aí? Porque eu sou um milagre que volta na próxima quinta-feira, às 4h20. 30 anos. Rádio